Fala pessoal, eu sou Su Costa e pela primeira vez eu resolvi abrir meu coração para falar de um assunto muito delicado, que é a história da minha filha Andressa. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero iniciar esse vídeo implorando a vocês que tenham empatia e respeito pela minha história e pela história da minha filha. Esse vídeo é um vídeo onde eu falo da coisa mais importante da minha vida, que são meus filhos. Meus filhos, primeiramente, eles são herança do Senhor. E um dia eles podem, né, assistir esse vídeo aqui. E eu quero que a minha filha assista esse vídeo e se sinta uma grande vencedora, merecedora de estar aqui. E se sinta escolhida por Deus para vir a este mundo. Como vocês já sabem, para quem não me conhece, eu vou explicar. Eu já fui casada, eu tive um relacionamento por 12 anos e nós nos separamos. Desse relacionamento eu tive o Breno, e quando o Breno estava, se não me engano, com 2 anos, nós nos separamos. E aí já tem bastante tempo que a gente é separado, acho que uns 4 anos, né? O Breno tá com 4 anos que a gente tá separado. E nesse tempo que eu me separei, eu sou muito nova, hoje eu tenho 29 anos, e tive esse relacionamento já por tanto tempo, né? Mas foi tudo na minha vida, assim, eu falo que acontece como tem que acontecer, né? Tenho experiências boas, ruins, mas eu estava vivendo e continuo vivendo. E quando eu me separei, eu não queria me relacionar tão cedo. Eu queria fazer tudo aquilo que eu tinha vontade, sabe? A primeira coisa que eu tinha vontade de fazer era conhecer o mar. Então, eu me organizei, fiz uma loucura e fui conhecer o mar. Fui pra praia, convidei uma amiga pra gente fazer essa viagem. Então, assim, naquele momento eu só tava ansiosa pela vida, sabe? Por aproveitar, por fazer coisas que talvez eu não poderia fazer estando casada, né? Então, eu aproveitei muito. Viajei, fiz amizades, conheci lugares, pessoas, me diverti. Fui a muitas festas. Uma coisa que eu não sou é santa, gente. Então, assim, não tô aqui, sou imperfeita, vivo tentando a perfeição, mas eu sou um ser humano cheio de falhas, cheio de defeito. Mas, assim, eu queria divertir, fazer tudo que, né, como eu falei pra vocês, eu tinha vontade. Então, por muito tempo, fui só vivendo, né, dessa forma. E não queria pensar tão cedo, né, em um outro relacionamento. Queria um tempo pra mim, um tempo comigo mesma, amar minha própria companhia. E nesse meio tempo eu descobri o amor próprio, né. Hoje em dia eu fico feliz, né, atualmente eu namoro. Mas assim, eu amo minha companhia, eu amo a minha pessoa, eu me descobri tanto, sabe? Eu aprendi tanto sobre a vida. Só que me separar fez de mim uma mãe solteira. E quem aí é mãe solteira vai me entender. Então, quando você separa, você passa a ser enxergada pela sociedade de uma forma ruim. Você passa a ser enxergada por determinados tipos de homens, não vou falar todos, mas pela maioria, como uma mulher que só serve para poder como se diz, só serve para ficar, mas para um relacionamento mais sério as pessoas não te dão valor pelo simples fato de você ter um filho. E geralmente isso acontece mais pro lado da mulher, porque pro lado do homem, gente, infelizmente é a verdade. Você quase não escuta falar: ah, fulano largou e arrumou outra mulher. Pra eles, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas pra nós que somos mulheres, eu ainda achei que essas coisas só existiam em televisão, novela que eu assistia. Mas não, eu sofri muito preconceito por me tornar mãe solteira. Então, relacionar era difícil por essa questão. E também pela questão de ter filhos. Como eu tinha filho já, o Breno, eu tinha muito medo, né? O tipo de pessoa que eu vou colocar perto de mim, essas coisas. Então, assim, eu também não queria um relacionamento sério. Eu não pensava que eu iria um dia me relacionar de novo. Me fechei, né? Fechei meu coração e não queria relacionamento sério, não. Só que aí a gente fica, né? Naquela carência. Às vezes, né? Tem dia que você fica sentindo falta, porque o ser humano parece que ele nasceu pra se relacionar com pessoas, né? A gente nasceu também pra ficar sozinho, né? Senão não tinha tanta gente na face dessa terra. E aí um belo dia, eu estava em um determinado local, e aí meu coração, né, eu estava começando a gostar de uma pessoa na época, só que essa pessoa não queria nada sério, né, essa pessoa era mais
jovem que eu um pouco, não queria nada sério e tudo. E aí eu falei assim, não vou viver isso também não, vou deixar isso pra lá. E aí, pessoal, em um belo dia, estava acontecendo aqui na minha cidade um evento, né? Esse evento, ele se estendia por algumas semanas. E esse rapaz, que é o pai da minha filha Andressa, ele é de Anápolis, ele veio para Pirenópolis com uma turma de amigos para poder participar desse evento. Então eles alugaram uma casa de temporada aqui na cidade para poder ficar, para não ter que ficar indo e voltando, né? E eu estava em um determinado estabelecimento, saí para passear com uma amiga. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com um homem muito bonito. Olhei pra ele olhou pra mim. Aí quando eu sentei na mesa, ele veio e sentou junto, né? E aí conversa vai, conversa vem. Parecia assim que a gente se conhecia de outras vidas, tinha muita coisa em comum. Uma delas é que a família dele é toda evangélica e ele gostava de sair, gostava de festa, gostava das mesmas coisas que eu naquele momento. E a minha mãe também é pastora, né? Então eu sou assim, muito julgada por não estar na igreja. Porque eu falo assim, gente, a salvação ela é individual, cada um deve preocupar com a sua. Mas quando a gente é filho de pastor, ou que os pais evangélicos, tem uma cobrança maior, né? Então a gente conversou sobre isso, aí eu perguntei, né, a idade que ele tinha. Ele me falou que ele tinha 26 anos, só que ele tem 22 anos. Perguntei se ele era casado, solteiro, divorciado, né? Ele falou pra mim assim, que ele já foi juntado com uma mulher. E desse relacionamento, ele teve um filho. Me mostrou a foto de um filho. E muito bonito o filho dele também. E falou que ele não estava mais com essa mulher, mas que ele era um ótimo pai, isso e aquilo, né? E aí eu, assim, além de me interessar pela aparência, interessei pela conversa. E também por já ter filho, né? Achei legal, né? Uma pessoa, assim, como eu falei pra vocês, a gente que é mãe solteira, a gente enfrenta muito preconceito. Então, assim, um homem que já tem filho, ele entende mais uma mulher que tem filho, né? E aí, assim, mas nada que eu tava querendo casar com homem, não, gente. Só, assim, uma química mesmo, né? Que rolou e tudo. E aí eles me chamaram, né, pra ir pra um determinado local onde eles estavam. Ele e esses amigos, né? Eu e minhas amigas fomos. E aí nós tivemos uma relação entre homem e mulher. Não vou entrar em tantos detalhes. Mas nos cuidamos pra evitar uma gestação. Tomamos todos os cuidados que precisava. Então, assim, não teve irresponsabilidade. Nós tomamos os cuidados que precisava pra evitar uma gestação. E aí, né, até então parecia que eu tava vivendo um sonho, tinha conhecido um cara massa, conversa boa, muitas coisas em comum, falou muitas coisas que naquele momento eu tava precisando ouvir. Aí no outro dia, né, me despedi, vim embora pra minha casa, ele voltou pra cidade dele e não me mandou mensagem. Aí até aí tudo bem, eu aprendi assim, quando uma coisa é pra ser minha, a cadeira que é minha, a outra não senta, né? Eu penso assim, e aprendi muito sobre amor próprio também. Eu não fico correndo atrás de ninguém mais não, sabe? Porque quando você tá correndo atrás de um trem, de relacionamento, de homens em si, eu acho que se a pessoa tá correndo certo, que não é pra você, né? E aí não mandei mensagem mais não, vida que segue, né? Foi bom, tudo, estamos em século XXI, eu fiz o que eu queria fazer naquele momento e pronto, e me julguem se quiser, mas né, era isso. E eu estou falando disso aqui, como eu falei pra vocês, só porque eu já falei, muita gente ainda não entende, né, quem que é o pai da Andressa e tudo, então pra explicar essa história eu tenho que contar pra vocês esse contexto, né. Ele voltou pra terra dele e tudo, e pra mim tá tudo bem, né, pronto, não mandou mensagem, eu também não mando e tchau. Só que aí, gente, 2 meses depois, porque como eu tenho um quadro de ansiedade, quem me acompanha sabe, ou eu menstruo demais, ou o meu ciclo não vem. Então, eu havia tido o ciclo normal. Só que 2 meses depois eu comecei a passar mal, eu comecei a ter dor de cabeça, eu comecei a ter náusea, eu comecei a ter fraqueza. Um dia eu pedi uma marmitex, eu não consegui ir no portão pegar. E as minhas amigas, faz um teste de gravidez. Falei, gente, não tem necessidade. Não tô grávida, nós nos cuidamos pra não engravidar. Então, não tô grávida. Amiga, faz um teste, e eu insisti em não fazer. Aí um belo dia a minha irmã falou assim, vem aqui pra casa e eu vou comprar um teste pra você. Falei, não precisa, pode deixar que eu compro, só pra vocês tirar isso da cabeça de vocês, né? E aí, gente, fui pra casa da minha irmã. Entrei dentro do banheiro e fiz o teste. E pra minha surpresa, veio 2 tracinhos. Eu estava grávida. Eu simplesmente naquele momento, se eu falar pra vocês que eu não assustei, é mentira. Porque assim, eu não tava esperando por isso, né? Mas eu já vi casos de mulher que é operada e engravidou, já vi casos de mulher que toma o remédio certinho e engravidou. Então assim, a partir do momento que você fica com alguém, tem uma relação, você corre o risco de engravidar, né?
Então, assim, mas dessa eu não esperava. Dessa relação eu não esperava. E aí eu assustei muito, eu dei um grito. Aí a minha irmã achou que eu tava passando mal no banheiro, sabe? Eu falei, eu estou grávida. Assustei demais, peguei o carro, saí, corri pra casa de uma amiga minha pra conversar com ela. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí, no outro dia, eu já fui procurar. Falei assim, gente, eu tenho que saber como é que tá a minha saúde. Porque bati o pé aqui no tripé. Falei, gente, eu tenho que saber como é que tá a minha saúde, porque eu tava fazendo Muay Thai. Eu lembro que eu tava fazendo abdominal no Muay Thai e tava reclamando fraqueza. E então, assim, eu já tava grávida e não sabia, porque eu havia, né, tido o ciclo, eu havia menstruado. E aí, gente, já fui fazer os exames e tudo. Falei, doutor, é sério? Tem um neném dentro? Ele falou assim, tem, Suzana. Realmente, você tá grávida. Eu falei, é só um ou é mais? Não, é só um. Falei, tudo bem. E aí, gente, eu já sou mãe, né? Eu tenho o Breno. E eu só fiquei feliz. Eu só fiquei feliz porque, assim, eu sei o que é ter um filho. E ter um filho, pra mim, não é algo ruim, né? Apesar de não estar esperando naquele momento, porque, assim, não tinha uma programação para aquilo, né? Não era uma pessoa que eu tinha um relacionamento, né, estável. Mas, assim... não me sinto culpada em momento algum também por isso. Por quê? Porque às vezes você escolhe, casa com uma pessoa e ainda assim a pessoa não é um bom pai, ainda assim a pessoa não é uma boa mãe, entendeu? Então, assim, pra mim não tá nisso. Pra mim ser bom pai, ser boa mãe está sobre o caráter da pessoa. Fala mais sobre o caráter da pessoa. Porque, assim, eu não tô com meu ex-marido, eu sou uma excelente mãe pro Breno. Acho que até melhor depois que eu me separei, me preocupa até mais. Então, assim... Pra mim, eu só tinha uma notícia de que algo bom estava por vir, né? Aí eu já peguei meu celular, já postei no Instagram, né? Coloquei aquela musiquinha que fala tu vens, né? Coloquei a foto do ultrassom lá. Daí começou o inferno na minha vida, gente. As pessoas começaram a me ligar, as pessoas só começavam a perguntar quem que era o pai. Ninguém dava um parabéns. As pessoas perguntavam assim, mas como que você engravidou? Você não namorava? Porque parece que para fazer filho é só quem é casado, quem namora. Solteiro também faz filho, tá? Solteiro também tem relacionamento, solteiro também se relaciona com outras pessoas. Então, assim, eu tive sim uma relação com outra pessoa. Não separei para ficar sozinha, porque a pessoa acha que você separa, você tem que morrer sozinha, nunca mais pode tentar a vida com ninguém. E sim, eu estava, né, disposta a ter uma relação com ele, eu tive e engravidei da Andressa. E aí eu já vi ali que ali não tinha tido uma boa receptividade, né, com a notícia. E mandei mensagem pra ele também, pra poder comunicar, né, falar que eu tava grávida, só que eu acho que ele deve que eu tava trabalhando, que ele foi me responder bem à tarde. E aí, gente, quando ele me respondeu, ele simplesmente falou assim pra mim que... Quase que ele falou que não era ele que tava aqui em Pirenópolis. Ele quase fez eu acreditar que eu tava conversando com a pessoa errada, sabe? Simplesmente negando tudo o que aconteceu. Me tratando como um lixo de pessoa. Falando comigo palavras de baixo escalão, entendeu? E que não era filho dele, que não tinha possibilidade de ser filho dele, né? Os cuidados, como eu falei pra vocês, a gente tomou, mas sim, eu estava grávida. E assim, ele tava no direito dele, porque ele me viu uma vez na vida, né? Até aí pra mim tudo bem. Falei, não, tudo bem, eu também acho que você só me viu uma vez na vida e tudo. Vamos esperar a criança nascer pra gente poder fazer um DNA. E assim foi. Assim eu passei, né, a minha gestação inteira. E no fundo eu tinha esperança que quando fizesse o DNA, que ele soubesse que era filha dele e tudo, que ele iria assumir, que ele iria gostar da criança, porque assim, é a filha dele, né? É a filha dele. E aí, gente, optei, né, por fazer tudo sozinha. Eu trabalhei a mais do que eu podia pra mim poder conseguir comprar as coisas da Andressa. Carrinho, bebê conforto, pagar os exames. Eu ia na secretaria, via qual que eu conseguia fazer pelo SUS, sabe? E fui assim, de cabeça erguida, vivendo tudo, porque eu falava o tempo inteiro. Eu descobri que foi uma bênção, não foi uma doença, né? Eu vou ser mãe de novo. E eu acho que naquele momento eu precisava ser mãe. Deus dá um filho pra gente quando a gente precisa. Naquele momento eu precisava ser mãe. Porque eu descobri a liberdade e não tava voltando pra minha realidade, né? Então assim, eu precisava me centrar de novo. E aí, enfrentei, né, essa gestação.
enfrentei preconceitos, coisa horrorosa. Mas eu, Suzana, o tempo inteiro eu estava feliz. Eu não conseguia sentir tristeza com essa notícia. Aí eu fiz o chá revelação, né? Porque eu tinha os trem do Brenin tudo. Eu tinha os trem do Brenin tudo guardado. Aí eu falei, se for menina, não preciso comprar. Agora, se for menina, eu tenho que me organizar pra eu poder comprar. Aí eu fiz o chá revelação no morro, né? Subi, chamei uma tia pra poder ir comigo e meu primo filmou. Tem até na minha rede vizinha o chá revelação. Fui cuidando, fazendo os exames, tentando ficar calma pra poder passar calma pra minha filha. Naquele momento, gente, se Suzana errou, se o pai de Andressa errou, aquilo ali já não fazia mais sentido, porque agora nós estávamos falando da vinda de um ser, entendeu? De um ser que não tem culpa de nada, não tem pecado nenhum no mundo e que de uma certa maneira Deus enviou, entendeu? Então, era falando de uma criança. E eu vejo tantas pessoas falando sobre que é contra aborto e tudo, pessoas religiosas falando que é contra aborto, mas quando sabia da minha gravidez amaldiçoava, simplesmente pelo fato de eu ser solteira, entendeu? E aí perguntava muito sobre a paternidade. Até hoje é uma das perguntas que eu mais escuto: quem é o pai da Andressa? Aí eu falo, gente, parece que tá escrito na minha testa aqui, ó, quem que é o pai da Andressa, sabe? Todo mundo tinha interesse nisso, mas ninguém tinha interesse em falar assim, que Deus abençoe você tá grávida. Evitar de fazer certos tipos de pergunta pra mim, porque quando a gente tá grávida a gente fica mais sensível. Eu achei que não ia ficar, porque na gravidez do Breno, né, eu sabia mais ou menos como é que as coisas funcionavam, mas não tem como você não ficar, porque seu corpo mexe tudo de novo, a bioquímica do seu corpo tudo mexe. E eu já tenho um quadro de ansiedade, já tive depressão, às vezes tem algumas recaídas, né. Então assim, o que eu mais escutava era isso, sabe? Só que eu falei assim, eu vou focar. Eu via que eu tava começando assim a ficar ruim, porque todo lugar que eu chegava, quem é o pai da Andressa? Quem é o pai da Andressa? Ah, deve ser filha de homem casado. Aí criava o nome, sabe, pro pai da minha filha. Ah, quando nascer nós vai pegar a foto e vai observar pra ver se é de fulano. Se eu saía com algum amigo, era filha do meu amigo, sabe, virou aquele inferno, como se eu devesse essa satisfação pra alguém. E não, eu não devo, a vida é minha, eu não devo satisfação pra ninguém. Eu tô aqui pra poder fazer um desabafo, em nome meu, em nome da minha filha, e em nome de outras mulheres que possam enfrentar a mesma coisa, sabe? E aí, gente, eu via que aquilo assim começou a me fazer mal, sabe? Porque o povo ignora. Aí eu ignorava, eu postava uma foto, o povo falava coisa. Eu saí do Instagram, saí dentro das redes sociais, isolei tudo. Aí eu privei só pra mim, porque eu tava feliz com a notícia. Então eu postava lá, tudo que eu fazia eu ia postando, só que só pra mim mesmo ver, sabe? Aí eu saía na rua, era o que eu mais escutava também. Às vezes eu tava em algum evento, em algum lugar com as minhas amigas, o povo parava, saía do local que estava pra vir em mim, pra poder me fazer a mesma pergunta, e era algo que doía em mim, sabe? E aí, gente, nesse meio tempo, eu procurei ajuda, né? Procurei ajuda com um psicólogo, porque eu via que eu já não tava, assim, conseguindo lidar muito bem com essas críticas sobre engravidar, sobre, sabe, ter da minha filha. Nada disso me abalava a língua do povo, entendeu? E aí eu procurei a psicóloga, né, só que eu não consegui vaga e eu não tava conseguindo pagar a psicóloga particular, né, pra fazer as consultas online, e aí eu fui piorando, sabe? Fui piorando. E aí quando chegou, assim, na reta final da gravidez, foi que eu consegui 2 sessões com a psicóloga, né? Fiz essas 2 sessões. Fui pra maternidade, né, acompanhada pela minha mãe, e eu tinha, assim, receio de até postar foto da minha filha, porque ninguém olhava pra ela, sabe, pra mim, pra ela, da maneira que deveria, nos abençoando, sabe? E eu sabia que se eu postasse foto dela, era só pros outros ficar fazendo comparação, essas coisas, sabe? Aí eu pedi minha mãe, falei, mãe, eu não quero que tire a foto da Andressa. E também, se até passar os 7 primeiros dias de vida dela, pra falar que deu tudo certo, que tá tudo bem, entendeu? E assim foi, gente, né? Eu fiz o parto cesáreo, eu recebi a minha filha. Falei pra ela, filha, você é muito bem-vinda. Minha mãe falou pra ela que ela era bem-vinda, sabe? Abracei minha filha.
beijei ela, sujinha, beijei ela. E nós fomos pro quarto, né? Tirei a fotinha com ela e tudo. Aí depois, né? Depois sim, eu compartilhei. E vim embora, sabe, gente? Ganhei alta do hospital e tudo, vim embora pra casa. E quando chegou em casa, eu não tive tempo pra ter resguardo. Porque eu precisava correr atrás da documentação da Andressa. O hospital, eu precisava voltar lá com ela, que a Andressa estava chorando muito. Eles não queriam consultar ela por falta de documento, né? O teste do pezinho é feito nos primeiros dias. Eles não queriam fazer o teste do pezinho dela sem o documento, inclusive foi feito depois de muitos dias. E eu mandei mensagem pra ele, né? Pra poder a gente fazer o exame de DNA. Ele falou que ele tava fora, que ele nem tava em Anápolis mais. Então, eu tinha uma certa economia que eu tinha feito, porque eu sou autônoma, né? Eu tinha que pensar no resguardo, né? E tudo. E aí eu fui, paguei uma advogada pra poder tratar desse assunto pra mim. E essa advogada, né, contatou ele e tudo e conseguiu fazer, né, com que ele fizesse o exame de DNA. E o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro eu falava assim, o dia que fizer e ver que é dele, vai ser diferente, as coisas vão mudar. Tinha essa coisa, sabe? E tinha assim, eu não podia registrar minha filha sozinha, porque hoje em dia eles exigem, né? E também, pra mim o que é certo, sabe? Porque é verdade, é verdade. Então assim, pra mim eu queria fazer o que tem que ser feito, sabe? Minha filha é uma cidadã, minha filha merece dignidade. E aí eu falei, eu vou lutar de unhas e dentes por essa certidão. E foi assim. Aí ele fez o exame. Depois, né, que ele viu o resultado, foi aí a minha surpresa, né? Ele simplesmente falou pra mim assim, que ele só ia fazer o que a lei obrigasse. Simplesmente isso, que ele só ia fazer o que a lei obrigasse, que era registrar e pagar a pensão. Mas que ele não queria conhecer, que ele não queria ter contato. Quando eu ouvi aquela notícia, acho que em qualquer fase da minha vida, essa notícia ia doer, principalmente ali no momento de resguardo, doeu demais, gente. Doeu demais da conta. Porque assim, meu Deus, o que é isso? Sabe? Eu não entendi, eu não entendi. Eu só falei pra ele o seguinte, falei, olha, se tem uma coisa que a gente não pode cobrar do outro, é aquilo que ele não tem pra dar. Se você não tem amor, eu não tenho como cobrar isso de você. A única coisa que eu quero é a dignidade, né, pra minha filha, pra você fazer o que tem que ser feito. Eu tô precisando fazer exames dela, não tô conseguindo. O povo tá me barrando de tudo, de vacina, de tudo. Então, assim, registra sua filha. E é isso, né? Se é dessa forma, né? Mas registra sua filha. E aí, gente, nesse meio tempo, eu fui pras redes sociais, porque eu só tinha o WhatsApp dele, eu não sei endereço, eu não sei nada da vida dele, sabe? Não sabia nada. Eu fui pras redes sociais, antes dele, né, me bloquear, e aí consegui, pelos comentários lá, ver quem que é a mãe, quem que é o pai, mandava mensagem, ligava, eles não atendiam, aí eu fui, mandei mensagem, né, pra um tio dele, pra poder avisar, falar assim, pedir pelo amor de Deus pra ele avisar a família dele, porque se às vezes ele não quisesse ter contato com ela, mas ela não era só filha dele, ela era neta da mãe dele, neta do pai dele, né, ela tem tias, às vezes os outros queriam conhecer, e conhecer quando é criança, é pequenininha, é mais fácil, né, pra poder apegar essas coisas. Fiquei com medo também dele não falar pra família. E aí, gente, esse tio dele falou assim pra mim que ia mandar mensagem pra ela, né, ia conversar com ela. Aí eu fiquei na dúvida se ele tinha mandado mesmo ou não. E esse tio dele falou assim que era a única vez que ele ia falar desse assunto, que ele não tinha nada com isso, sabe, que era a única vez que ele ia fazer isso. Falei, não, tudo bem, só avisa pra mim. Aí ele foi e falou assim que ela ia me ligar, só que ela não me ligou, sabe? Ela não me ligou. Aí eu fiquei assim, gente, será que ela avisou mesmo e tudo, né? Eu tinha que pensar muito, né? Pensar o futuro da minha filha. Falei, às vezes não avisa, minha filha cresce sem conhecer, né, a família e tudo. E aí eu fui e mandei mensagem pra ele de novo, sabe? Pra esse dele. Quando eu mandei mensagem pra ele de novo, ele me tratou, gente do céu, vocês não estão entendendo. Assim, falou tanta coisa pra mim, sabe? De tudo quanto é nome, ele me chamou. Falou assim que quando eu fui fazer criança eu não chamei ele. É claro que eu não chamei, eu nem planejei fazer nada, né? Aconteceu.
E eu, na minha vida, eu sempre aprendi a arcar com todas as responsabilidades dos meus atos. Então, eu sou a mulher que eu trabalho, fome meu filho não vai passar. Tava fazendo tudo que tem que fazer, todas as responsabilidades eu tomei, enfrentei, entendeu? Não achei ruim, né? Mesmo que eu não planejei isso, mas eu não achei ruim porque eu me senti escolhida. Ter um filho, pra mim, é você ser escolhida, é Deus te entregar uma dádiva na sua mão, entendeu? Então eu nunca vou achar ruim. A coisa que eu mais sei fazer bem é ser mãe, entendeu? E aí o tio dele fez, sabe? Falou essas palavras pra mim, pediu pra mim nunca mais mandar mensagem. Aí eu resolvi, sabe, não mandar mensagem. Marcamos então uma reunião entre eu, ele e a minha advogada, né, pra assinar os termos e tudo. E ele continuou a falar que eu não tinha interesse, sabe, não tinha interesse. E só, eu te esqueci de uma parte, né, esse dia que eu falei com o tio dele falou assim pra mim, mais um, porque ele é pai de um menino, que foi o que eu falei pra vocês, que ele mostrou a foto. Ele tem uma menina também, só que ele não me falou dessa menina. E agora seria o terceiro filho dele, né, que é a minha filha Andressa. Então ele é pai de 3 crianças. Ele não tinha 26 anos, ele tem 22 anos. Então já é pai de 3. Mas enfim, nada justifica, eu acho, um ser humano tomar esse tipo de atitude, né? Mas eu não tô aqui pra julgar a vida dele, julgar ele, entendeu? Doeu demais da conta, enfrentei coisas horrorosas, como eu falei pra vocês. E aí, nessa, né, reunião que a gente fez com a advogada, ele fez a reunião o tempo inteiro com o rosto assim, ele não olhou na minha cara em momento algum, foi quase 2 horas lá, isso com o rosto virado, sabe? Como se eu fosse culpada, entendeu? Como se eu tivesse planejado isso, como se eu fosse uma apaixonada por ele. Eu não tinha sentimento nenhum, não tenho sentimento nenhum por ele, simplesmente foi uma oportunidade que eu dei pro destino. E não deu certo e tá tudo bem, pronto, vida que segue, não tem sentimento nenhum, não sinto nada por ele, entendeu? Então se não tem interesse em atrapalhar a vida dele, quando eu procurei a família, eu acho que as pessoas que eu queria dinheiro, eu não queria dinheiro, gente, eu precisava falar da vinda da minha filha, entende? E nessa reunião ele assinou, ele paga a pensão certinho, só que ele não quis, ele optou por não ter contato, né? E eu respeitei. Doeu demais dar conta de mim quando ele falou isso pra mim. Só que eu olhei pra ele e falei assim, olha, isso que você tá fazendo não é uma coisa certa. E tudo que a gente faz nessa vida a gente paga, né? Então eu tenho certeza que um dia Deus vai cobrar de você e você nunca vai ter felicidade. Todo dia você vai acordar, você vai pensar nisso. E se um dia você se arrepender do que você tá fazendo, você saiba que as portas da minha casa tá abertas. Eu não sei se a sua filha vai querer te ver, mas as portas da minha casa tá abertas, eu não vou proibir isso. Porque assim, por mais que doía em mim, que eu queria falar pra eles nunca mais aparecer aqui, eu tinha que falar pela minha filha, né? Eu não sei se ela vai querer ou não. Então eu tinha que pensar no futuro. E eu tinha só aquela reunião pra falar isso, porque eu nunca mais ia ver, né? E foi isso. E ele registrou e tudo. E foi embora. E eu falei pra ele, vai com Deus. Foi a única coisa que eu falei, sabe? E nessa reunião ele ficava o tempo inteiro falando assim, não adianta você procurar minha família, não adianta você procurar minha família. E eu fui, gente, e deixei esse caso pra lá, sabe? Tem 1 ano que eu deixei esse caso pra lá, né? Aí, antes do aniversário da minha filha, eu tava conversando com a pessoa, ela falou assim, Suzana, às vezes ele não contou pra família dele, às vezes ele falou que o DNA deu negativo e tudo, tenta procurar de novo. E assim, por 1 minuto bateu uma esperança no meu coração, e aí eu fui insistir novamente, sabe, em fazer pesquisas e tudo, consegui o contato de uma amiga da mãe dele. Eu liguei pra ela, expliquei toda a situação. Ela falou assim, olha, eu não posso passar o número dela, mas eu vou passar o seu pra ela. E eu vou ligar pra ela agora, eu vou contar da situação, avisar sobre a vida de sua filha. Mandei uma fotinha da Dessa muito linda pra ela. E ela foi e falou assim, eu acho, porque como eles são evangélicos, eu acho que ela não deve saber da existência de sua filha, porque se ela soubesse, ela nunca ia abandonar. Assim, eu não tô pedindo dinheiro, igual eu falei pra vocês, gente, era só assim pra ver se eles queriam conhecer, porque é sangue do sangue deles, é parente deles, né, a netinha dela, independente do jeito que foi, mas é a netinha dela. E aí ela foi e ligou, sabe? E quando ela falou que ela tava ligando, eu corri lá pro quarto, sabe? Abracei minha filha, peguei na mãozinha dela e falei assim, filha, mamãe tá fazendo isso por você, às vezes sua vovó não sabe de você.
e vai, meu telefone toca. Quando meu telefone toca, gente, ela falou pra mim assim que a avó dela sabe que ela existe sim, e disse que também não quer contato, entendeu? E eu perguntei pra ela se ela sabia me explicar o porquê. O porquê. E ela foi e falou pra mim o seguinte, que eles são, né, religiosos, igual eu falei pra vocês, e que pra eles é, assim, vergonhoso ter um filho que tem um filho com cada mulher, né? Ele tem 3 filhos e 3 mulheres diferentes. E que eles estão tentando alinhar ele agora, ver se ele tem um relacionamento com essa primeira, né, namorada dele, pra ver se ele casa com essa menina e tem uma vida direita, né? Só que assim, Deus, ele é amor, entendeu? Ele não age dessa forma, entende? Então, eu acho que é julgar, afastar, fingir de conta que a neném não existe, entendeu? Pra poder a pessoa viver uma perfeição assim, eu não sei se Deus agrada dessa forma, sabe? Eu não entendo o porquê deles fazer isso. Eu penso assim que, né, não deveria rejeitar a minha filha desse jeito, né? Eles deveriam conhecer ela, dar oportunidade pra ela, né? A Andressa é uma menina muito linda, onde ela chega todo mundo encanta com ela. E não maltratar ela, porque assim, o filho, eles continuam tratando o filho bem, né? A única pessoa que eles maltratam sou eu e minha filha. E que, né, gente, igual eu falei pra vocês, nós nos cuidamos. Só que mesmo você se cuidando, você pode engravidar, né? E foi isso que aconteceu comigo, com a gente. Aí eles acham também que ele fez mais filho de irresponsabilidade. Não, pelo menos da minha relação com ele, a gente teve total responsabilidade. Mas mesmo assim, ocorreu, né, uma gestação. Então eu acho que era pra acontecer, porque eu vejo a pessoa uma vez na minha vida, né? E engravido, então assim, pra mim era pra acontecer, né? Eu sempre aceitei e vou aceitar a minha filha. E se um dia minha filha ver esse vídeo, eu quero que, filha, você saiba que você é extremamente amada. Você não foi planejada, você foi escolhida para estar aqui, escolhida para ser minha filha. Você é filha de uma mulher forte. Então, não tem como você ser diferente de mim. Você vai crescer vendo o exemplo de uma mulher forte. Eu vou te ensinar que o primeiro amor é o de Deus por nós e o segundo é o nosso amor próprio. Então, você tem que se amar. Seu pai te rejeitar, falar que não gosta de você, que não quer ter contato, não é culpa sua. A falta de caráter de uma pessoa não é culpa sua. Você é maravilhosa, você é perfeita, você é a menininha dos olhos do Senhor e dos olhos da mamãe. E eu sempre vou estar aqui pra te proteger, pra te oferecer o meu melhor, fazer tudo que eu puder pela sua vida. Eu te amo demais, garotinha. É minha menininha, minha. Eu até agradeço a Deus de você ser só minha, sabe? Assim, eu não tenho que compartilhar com ninguém. E o amor da mamãe supre tudo isso, minha filha. Mamãe ama você demais. Eu amo o Breninho. Eu amo você. Vocês são minha família. Minha família pode não ser padrão igual a de todo mundo, mas assim, ninguém se envolve no relacionamento pra separar. Às vezes acontece, gente, de separar, de não dar certo. Ninguém sabe o que o outro vive em 4 paredes, né? E se separou, eu vou continuar tentando a minha vida como eu tô tentando agora. Agora, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom, né? Vem dando certo. Eu vou continuar tentando minha vida. Eu não morri. Eu só vou parar de tentar minha vida quando eu morrer. Enquanto eu estiver viva, eu vou lutar, eu vou errar, eu vou acertar, mas eu vou viver. E é isso que eu tô fazendo. Então, eu queria falar isso pra vocês, queria contar essa história. E falar para as pessoas também, sabe, parar de julgar o outro, parar de julgar a vida do outro, parar de fazer certas perguntas que às vezes uma curiosidade sua pode ser a tristeza do outro, sabe? Ter mais empatia, ter mais solidariedade com as pessoas. E é sobre isso. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero dizer que minha filha tem pai, sim. Ele não exerce o papel de pai, mas ela tem. E que se um dia ela sentir essa falta, ela é pequena, ela não deve sentir falta daquilo que ela não tem, mas se um dia ela sentir essa falta, eu vou estar aqui, eu já tenho uma equipe toda preparada para poder orientar, conversar com a minha filha, explicar para ela tudo. E esses dias eu vendo uma postagem também de uma psicóloga, onde ela fala assim que tem pessoas que vai servir simplesmente para te dar a vida, né? Então não é porque é pai que é mãe que vai te amar, às vezes é dolorido, mas nós nos deparamos com essa situação, né?
Então, nessa vida a gente tem que estar preparado para tudo. Não dá para viver um manualzinho que dá tudo certo, né? Você tem que estar preparado para o que não deu certo também. E é essa preparação que eu vou fazer com ela. E eu sinto que talvez ele serviu simplesmente para trazer ela no mundo. E esse simplesmente é tudo. É tudo que eu precisava, é da minha filha mesmo, sabe? Da vida dela. Então, mesmo com dor no meu coração, eu sou grata a ele pela vida dela. Não desejo nada de mal, não tenho nada contra. Antes eu falava que se ele quisesse vir daqui, as portas estariam abertas. Aí depois que eu soube, né, dessa história da mãe dele, que sabe que ela existe e não quis vir, de mim mesma, sabe, me doeu mais. Hoje em dia eu ainda tô meio receosa. Eu acho que se eles aparecerem aqui na porta, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu deixo entrar, eu não sei. Me abalou bastante, né, saber disso. Mas é isso aí, né. Um dia de cada vez, Deus em todos. E na Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe, ser grata a eles por eles, né, nos ter dado a vida. E eu vou ensinar minha filha a honrar, né, eu honrar a vida do pai dela, da forma com que ele escolheu, e pedir a Deus para trabalhar na vida dele também, para que um dia, quem sabe, né, ele e toda a família dele venham repensar o que eles estão fazendo, né, e não jogar uma culpa em cima de uma criança que não tem nada a ver, né, com nada, não tem nada a ver com nada. Minha filha veio ao mundo pura, né, sem pecado. E é isso, que eles venham repensar essa atitude deles, né, que magoa não só a Dedessa, mas também a mim, né, a toda a minha família. Nós não esperávamos por isso, né, aqui em casa minha mãe também é conhecedora da palavra, é religiosa, e minha mãe, o que ela mais tem é amor nos meus filhos. Então eu acho que Deus, ele não agiria de outra maneira também, né, de rejeitar uma criança, rejeitar um ser, um anjo, né, um anjo. Então nós temos que seguir o exemplo de Deus, né, não é a raiva do nosso coração. Então que Deus possa trabalhar na vida desse povo aí. Gente, esse foi um desabafo. Talvez eu tenha usado alguma palavra errada, que vocês possam me perdoar, mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu queria expressar. E é isso. Eu tenho uma família perfeita, pode não ser perfeita para a sociedade, mas é perfeita para mim. E é isso que importa, minha família é linda. Sou apaixonada dos meus filhos. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada diferente. Para ter meus filhos, eu faria tudo de novo. Meus filhos são tudo para mim. Eles vieram do jeito que Deus planejou. E é isso, eu tô em paz. E que as pessoas possam ficar em paz também. Tá bom? Que Deus abençoe a minha vida, a vida dos meus filhos, minha casa, minha família, a vida de cada um de vocês que está me assistindo. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.